Atualmente, a profissão de um professor no Brasil está muito desvalorizada. Um professor não ganha tão bem e ainda tem que enfrentar muita humilhação dentro de uma sala de aula. Um estudo que foi feito pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revelou que um professor de ensino fundamental ele ganha, em média, a R$ 130 mil por ano no Brasil, que é um pouco menos da metade dos países da OCDE, onde o salário médio é equivalente a uns R$ 243 mil. E nessa comparação aí com outros países, o Brasil é o país que fica abaixo do Chile, do México, dos Estados Unidos e da Alemanha. E além da remuneração mais baixa, o professor brasileiro ele ainda tem carga horária maior de 800 horas por ano, comparadas com as 706 horas em média da OCDE. Olha, eu também queria dizer que eu sou estudante de pedagogia e eu também faço outra graduação, que é a licenciatura em artes visuais. Então, eu sei que um dia eu terei que enfrentar essa nova geração da forma como eu tenho visto muitos professores enfrentando. E eu sei que não será nada fácil, porque essa nova geração que está vindo aí está um caos. Isso é porque os jovens adolescentes de hoje, eles não querem mais saber de nada. Eles não querem mais saber de estudar, eles não querem pensar em trabalhar, não pensam em um futuro próspero e profissional, mas eles adoram pensar em farrear, adoram pensar em festas, em bebedeira, drogas, engravidar apenas com 12 anos de idade. Olha, um professor, ele pode sofrer com doenças psicológicas e emocionais por conta de tudo o que ele tem que lidar dentro de uma sala de aula. E isso pode causar danos muito graves, que seria o caso da depressão. E a gente sabe que depressão não é brincadeira. Mas o maior problema é que o nosso país simplesmente ignorou tudo isso. Um professor atualmente não é nada para o governo brasileiro. E essa deveria ser a profissão mais nobre do mundo, mais valorizada. E por quê? Porque um médico, ele não seria um médico se antes, lá na sua infância, ele não tivesse passado pelas mãos de um professor para aprender a ler, escrever e tudo mais. Da mesma forma que um advogado não seria um advogado, um juiz que vai lá e bate o martelinho dele não seria um juiz, um presidente não seria um presidente, e assim por diante. O problema é que, de fato, o nosso país não se importa mais com essa profissão e nem quer saber se os professores estão bem ou se não estão. A educação acabou, morreu para o Brasil. Isso porque muitos pais também se esqueceram que a educação deve vir de casa e não deve ser dada lá na escola pelo professor. Um professor, ele deve dar aprendizagem aos seus alunos, e não educação. Mas muitas famílias também estão um caos, e isso deixa aquela criança ou aquele adolescente pior ainda. Afinal, se a família não tem educação, como que a criança vai ter? Antigamente, se um aluno fizesse algo errado na escola e os pais fossem acionados, quem se prejudicava era o aluno. Mas hoje em dia tudo mudou. Porque os pais é que buscam até discutir com o professor, acreditando que ele é o errado porque está desrespeitando o seu filho bagunceiro. Atualmente, se um aluno faz coisas erradas dentro de uma sala de aula, ele fica tranquilo, suave. E por quê? Porque ele sabe que nada demais vai acontecer com ele. No mínimo, ele vai levar uma bronca, vai ser enviado lá para a sala da direção, e depois ele vai retornar para a sala de aula. Só isso. Mas o que isso lhe causa de mal? Pessoal, isso não causa absolutamente nada. Então ele vai sambar o quanto ele quiser na cara de um professor. Mas o pior de tudo é o professor que trabalha numa escola particular, uma escola privada, vamos dizer assim. E por quê? Porque aí o aluno ele poderia até subir nas costas desse professor e ele teria que suportar tudo caladinho. E por quê? Porque se ele pensasse em gritar ou discutir com esse aluno, ele é quem poderia se prejudicar e poderia ser até expulso da escola. Afinal,
Vocês acham mesmo que o diretor ou a diretora de uma escola particular aceitaria que esse aluno fosse lá falar com seus pais, dizendo que o professor brigou e gritou com ele, e aí esses pais fossem lá na escola buscando retirar esse aluno de lá, fazendo com que esse diretor perdesse mais de R$ 1.000 mensais? É claro que não. Um diretor não seria burro. Portanto, ele obrigaria o professor a calar a boca. O professor é que perderia tudo. E o aluno levado sairia ganhando. Atualmente, o governo brasileiro ele tem buscado alternativas para enfrentar essa crescente falta de professores no Brasil. E uma das estratégias adotadas é o quê? A oferta de bolsas de estudos, incentivando aí, a parte financeira para jovens que concluem o ensino médio optarem por seguir a carreira docente, seja por meio de cursos de pedagogia ou de licenciaturas em diversas áreas. Essa medida, ela surgiu como uma tentativa de atrair novos profissionais para uma área que ao longo dos anos vem sendo cada vez menos procurada. Essa realidade não acontece por acaso. Afinal, a profissão de um professor, apesar da sua enorme importância social, é frequentemente associada a baixos salários, excesso de trabalho, falta de reconhecimento e desafios constantes dentro de uma sala de aula. Diante desse cenário, muitos jovens acabam descartando a ideia de seguir na docência, buscando as carreiras que oferecem melhores condições e maior valorização. Eles não são idiotas. Ciente desse problema e das possíveis consequências para o futuro da educação, o governo passou a investir mais e mais nessas bolsas como uma forma de incentivo. A proposta é facilitar o acesso ao ensino superior e, ao mesmo tempo, tentar de tudo para garantir que haja profissionais suficientes para atender a demanda das escolas em todo o país. No entanto, mesmo com esses incentivos, a realidade enfrentada pelos professores continua sendo um fator decisivo. Muitos estudantes iniciam a graduação motivados pela oportunidade financeira, mas ao longo do curso, especialmente durante os estágios e as vivências práticas, eles acabam se deparando com os verdadeiros desafios da profissão. E é nesse momento que muitos desistem, ao perceberem o quê? Porque as dificuldades enfrentadas no cotidiano não é fácil, não. Essa desistência não está ligada apenas a um nível específico de ensino. Professores do ensino fundamental 1, fundamental 2 e até do ensino médio enfrentam situações semelhantes. Salas de aula desafiadoras, falta de estrutura, desvalorização e, em muitos casos, o desgaste emocional intenso. Dessa forma, embora as bolsas e incentivos sejam uma tentativa válida de atrair esses novos profissionais, elas não resolvem o problema em sua raiz. A valorização real da profissão docente passa por mudanças mais profundas que envolvem melhores condições de trabalho, salários dignos, apoio institucional e respeito dentro de uma sala de aula. Sem isso, a dificuldade em manter professores na carreira continuará sendo um grande desafio para a educação brasileira. E, sinceramente, tudo que eu gostaria de perguntar é: se o nosso país depende mesmo dessa próxima geração, vocês não acham que nós estaremos ferrados por conta disso? Afinal, como eu disse antes, jovens de hoje não querem saber mais de nada. Nem ler eles gostam mais. Nem de ler gostam. Mas mesmo assim, qualquer jovem consegue passar de ano. Afinal, é tudo o que o governo e o Estado procuram. Eles buscam liberar logo essas crianças para que não haja problemas e outras crianças possam ir entrando nas escolas. Mas se vocês forem pesquisar como é a forma de aprendizagem em outros países, como o Japão ou a China, por exemplo, vocês verão que as coisas são muito diferentes. Isso é porque lá, se os alunos não se tornarem de fato estudiosos a ponto de realmente merecerem passar de ano, eles não passarão. Eles vão reprovar e terão que tentar tudo novamente. Então eu gostaria de saber
como de fato será o nosso futuro. Mas eu também queria deixar claro que eu não vou me deixar levar e eu nem vou me humilhar por alunos. Eu vou fazer de tudo para ser um excelente professor, sim. Eu vou ser pulso firme. Eu sei que não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Mas eu escolhi seguir a profissão de professor por amor. Eu sempre tive uma conexão muito forte com a área de artes visuais. E foi justamente essa paixão que me motivou a trilhar o caminho. Eu também escolhi a profissão de professor após ler o livro do Ziraldo, Uma Professora Muito Maluquinha. E voltando a falar da arte, para mim, a arte vai muito além de uma disciplina escolar, pois ela é aquela expressão, identidade, sensibilidade e transformação. É poder compartilhar isso com outras pessoas que me dá o sentido à minha escolha. No entanto, mesmo movido por esse amor, eu tenho plena consciência dos desafios que eu vou ter que enfrentar. A realidade da educação no país não é fácil. E muitos professores acabam sendo desvalorizados, desrespeitados e emocionalmente sobrecarregados. Além disso, é evidente que parte da nova geração apresenta comportamentos difíceis, muitas vezes marcados pela falta de limites de educação, o que torna o ambiente escolar ainda mais desafiador. Mas ainda assim, eu não pretendo me deixar abalar. Eu realmente vou buscar fazer de tudo para não ser desvalorizado e principalmente para preservar a minha saúde psicológica e mental. Eu sei que a profissão exige equilíbrio emocional, firmeza e resiliência, e eu estou disposto a desenvolver essas qualidades para enfrentar as dificuldades sem perder a minha essência. Eu também não posso ignorar que muitos dos problemas enfrentados na educação refletem questões maiores do próprio país. Mesmo assim, escolho não me acomodar diante disso. Eu quero ser um profissional que faça a diferença, que imponha respeito e que ensine com dedicação, sem permitir que essas dificuldades me destruam. Ser professor, para mim, não será apenas uma profissão. Será um propósito. E apesar de todos os obstáculos, eu seguirei firme, buscando fazer o melhor possível dentro da realidade que existe e sem abrir mão de quem eu sou e do que eu acredito ser. Agora, se você também é professor, ou mesmo se você não for, mas pensa como eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, pois eu quero saber o que outras pessoas acham de tudo o que eu disse e tudo o que estamos enfrentando no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.